Fala galera, tudo bem? Sou o professor Paulo Mariano de Biologia e vamos agora resolver uma questão de genética sobre conceitos básicos. A respeito dos conceitos básicos em genética, numere as colunas. Vamos lá. Fenótipo, alelos, permuta genética, cruzamento teste e fenocópias. Aí, atuam sobre a mesma característica, mas não são obrigatoriamente iguais. Ora, a gente sabe, galera, que quem atua numa característica, quem manifesta, quem influencia a característica são quem? São genes alelos. Professor, então aí eu já coloco 2, né? Conjunto de características detectáveis, normalmente a olho nu, externo, normalmente, de um indivíduo. Como é o nome disso? Fenótipo. É mesmo, professor. Cor da pele, altura. Isso são o quê? Fenótipos facilmente detectáveis. Mas, por exemplo, grupo sanguíneo. Não tem como, ao olhar para uma pessoa, saber qual é o grupo sanguíneo dela. Mas a gente acaba sempre conceituando o fenótipo como sendo características facilmente detectáveis, beleza? Então, tu coloca aí fenótipo 1. Professor, troca de fragmentos de cromossomos homólogos na primeira divisão meiótica, né? Na prófase 1 da meiose 1 existe o tal de crossing over, que eu posso também chamar de permutação. É a permuta o quê? Genética. Então, bota aí o 3. Para determinar se o indivíduo de genótipo desconhecido é homozigoto ou heterozigoto. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Eu não sou albino. Não sou albino. Então, a pele normal, a produção de melanina, ela é através de um gene dominante. Então, eu tenho esse gene dominante. Beleza. Mas eu tenho os dois? Ou só um? Eu sou azão ou eu sou azinho? Como é que eu sei? Eu teria que fazer um cruzamento com quem? Com uma fêmea albina, azinho, e ver se eu e ela teríamos descendentes o quê? Albinos. Se tiver algum descendente albino, é porque eu sou o quê? Heterozigoto. Eu sou o quê? Azinho. Agora, se do nosso cruzamento só nascer indivíduos com pele normal, com melanina, então eu sou o quê? Azinho. E todos os meus descendentes serão o quê? Azinho. Então deixa eu ver se eu entendi, professor. Se eu for azão, nenhum filho vai ser o quê? Albino. E se eu for azinho, algum filho pode nascer o quê? Albino. Pronto. Isso é o que nós chamamos de cruzamento teste. Pronto, professor. Então, a gente bota aí o número 4. E, logicamente, fenocópias induzidas por fatores ambientais semelhantes a outros fatores determinados por genes. Quer um exemplo? Pintar o cabelo. Colocar uma lente de contato. Isso seria botar um implante mamário, por exemplo. Isso seria o quê? Fenocópia. Ou seja, é artificialmente você criar um novo fenótipo, uma nova característica. Beleza? Então, galera, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, a gente faz lá 2, 1, 3, 4, 5, a alternativa D. Show? Vamos agora para uma próxima questão. Fala, galera. Vamos agora para uma questão sobre genética, sobre primeira lei de Mendel. A deficiência de adesão leucocitária bovina, conhecida como BLAD, é causada por uma mutação recessiva letal no gene CD18. Animais homozigotos para BLAD apresentam crescimento retardado, perda de dentes, comprometimento do sistema imune e morrem ainda jovens, geralmente de pneumonia. Aí, no heredograma a seguir, o símbolo preto representa o animal afetado pela deficiência de adesão leucocitária bovina.
E os símbolos em branco representam animais normais. Vamos lá. Então eu representei aqui no quadro. A partir desse heredograma, conclui-se que, em relação a Blatt, os genótipos dos animais 1, 2, 5 e 6 são, respectivamente. Ora, pessoal, a questão disse que era ou não era causada por uma mutação recessiva letal. Então, ó, esse indivíduo aqui, galera, ele é o quê? Bezinho. Ele é possuidor exatamente de quem? Exatamente dos dois alelos recessivos. Mariano, agora o 5 e o 6. Rapaz, o 5 e o 6 não têm a doença. Então, se não tem a doença, precisam ter o quê? O alelo normal, o alelo sem a mutação. Beleza? Show de bola? Então, professor, e aqui também, ó. Mas a pergunta, se esse casal teve um filho bezinho, obrigatoriamente eles são o quê? Possuidores do alelo mutante. Pronto. Isso eu tenho certeza. Como é que um casal normal vai ter um filho doente? Pois eles são o quê? Heterozigotos. Beleza, professor. E você concorda comigo, galera? Você concorda comigo que esses indivíduos aqui, ó, esses indivíduos aqui, eles não são normais? São normais, não são? Aí eu vou colocar Bzão para tudinho. São normais. Mas a questão é Bzão ou é Bzinho? Aí o cara vai dizer, pô, Mariano, não sei. Mas você concorda comigo que esse Bzinho desse homem aqui, ó, tem que ter vindo ou da mãe ou do pai? Aí o cara, poxa, é mesmo, ó. É mesmo, professor? Pois é. Então, o que é que eu posso condicionar? O que é que eu posso condicionar? Eu estou vendo questões, eu estou vendo alternativas, então eu tenho que ir exatamente nesse princípio. Eu posso dizer, por exemplo, que ambos sejam o quê? Heterozigotos. Eu posso dizer que este é Bzão e este é Bzinho. Pode ser o contrário, esse ser Bzinho e esse ser Bzão. Mas o grande lance é, algum deles, ó, um deles dois, precisa ter o quê? O alelo recessivo. Então, a gente, ó, e um detalhe, e esse cara aqui, essa mulher aqui e essa criança aqui, esse indivíduo, eu tenho certeza que eles são o quê? Heterozigotos e ele aqui é o quê? Homozigoto recessivo. Então, ó, só por essa informação, eu corro qual risco? Eu tenho que marcar o quê? Eu tenho que marcar ou o D, ele pede do 1, do 2, do 5 e do 6. Os 5 e 6 eu tenho certeza que eles são o quê? De híbridos. Beleza. Então, ó, só com essa informação, eu descarto o B e o C. Fico, então, com os itens A e D. Mas, Mariano, no item A, ele diz que o indivíduo 2 é Bzinho. Rapaz, não dá para ser Bzinho, não. Por quê? Porque ele está pintado, tá? Tá não. Então, ele não é afetado. Ele não tem a doença. Então, ele não pode ser Bzinho. E por não poder ser Bzinho, a alternativa A tem que ser o quê? Descartada. Então, professor, a resposta é a D? É. Ou seja, ele está admitindo que ele, é Bzão, pode ser. Ele está dizendo que o indivíduo 2 é o quê? Bzinho. E esses dois eu tenho certeza. Bzinho. Show de bola. Beleza pura. Alternativa correta, a alternativa D. E ó, só mais uma informação, só mais um detalhe, que essa manifestação é independente do sexo. Ou seja, aqui pode ser um quadrado representando quem? Um macho, ou pode ser o quê? Um círculo representando quem?
uma fêmea. Professor, então quer dizer que essa manifestação independe do sexo do animal. Beleza? Fica a dica aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fala, galera. Vamos agora para a nossa última questão. Para que a célula possa transportar para seu interior o colesterol da circulação sanguínea, é necessária a presença de uma determinada proteína em sua membrana. Existem mutações no gene responsável pela síntese dessa proteína que impedem sua produção. Quando um homem ou uma mulher possui uma dessas mutações, mesmo tendo também um alelo normal, apresenta hipocolesterolemia, ou seja, aumento do nível de colesterol no sangue. A hipercolesterolemia, devida a essa mutação, tem, portanto, herança. Galera, a questão deixa em uma parte dela, desse enunciado, assim, quando um homem ou uma mulher, independente do sexo, possui uma dessas mutações, mesmo tendo também um alelo normal, apresenta a hipocolesterolemia. Professor, quando é que isso acontece? Ora, pessoal, se eu tiver um alelo dominante, independente do outro alelo, que seria o alelo quê? O gene o quê? Normal, sem mutação, eu vou ou não vou manifestar tal característica? Ah, é mesmo, professor. Então, galera, o que é que quer dizer autossômica? Aí tem autossômica e ligada ao X. O que é isso? Ligada ao X, galera, é uma manifestação que o gene se dá, permanece, está presente no cromossomo X. E isso não tem como a gente validar, porque ele fala, mesmo quando num homem ou uma mulher, aí temos uma diferença. A mulher tem 2 cromossomos X. Então ela tem o quê? Um par de alelos. No homem, não. No homem nós só temos um X, o outro é Y. Então, se eu tiver o Azão, eu vou ter o problema. Agora, se eu tiver o Azinho, o alelo normal, eu não vou ter. Então, o comportamento é diferente. Então, não é ligado ao X. É uma característica ligada ao cromossomo não sexual, que é o cromossomo autossômico. É dominante ou é recessivo? É dominante, porque independente do alelo normal estar presente, a pessoa vai ter o quê? A hipocolesterolemia. Então, professor, nossa resposta correta, a alternativa A. Beleza? Galera, valeu, até a próxima.